Tómate un respiro. Es hora de un café espiritual con el obispo Paulo Roberto. Olá, meus amigos, que Deus les bendiga abundantemente em nome de Jesus. Em nossa meditação da palavra de Deus de ayer, hablamos acerca de um milagre que Jesus realizou em la vida de um cego de nascimento. Jesus havia curado a muitos cegos, como o cego Bartimeu, que estava no caminho de Jericó, e quando ouviu falar que Jesus passava por aquele caminho, ele começou a clamar a Jesus, a invocar o nome de Jesus, ele manifestou a fé e Jesus mandou chamar-lhe. Ele vindo a Jesus e Jesus lhe perguntou: "Que queres que te haga?" E naquele momento Bartimeu lhe disse: "Senhor, que recobre a vista." Jesus tocou em seus olhos e o curou. E lhe disse: "Tu fé te ha salvado." Amiga minha, amigo meu, aquele cego clamou e recobrou a vista. Pero este outro cego que encontramos aqui no Evangelho de São João, no capítulo 9, este nunca havia visto antes. Ele nasceu cego, era cego de nascimento. E ele não teve fé para clamar, para invocar o nome de Jesus, porque ele já estava acostumado àquela situação, já estava resignado. Ele pensava que havia nascido cego e ia a morrer cego. Como muitas pessoas pensam que porque nasceram com uma deformidade, com um problema, com uma enfermidade, vão a morrer desta maneira. Não. Tudo depende de nossa atitude de fé. Porque a fé move montanhas. A fé é o que chama a la existência as coisas que não existem. É o que hace possível os impossíveis de la vida. Há coisas gloriosas, maravilhosas que vemos suceder em la vida de muitas pessoas que chegam aqui ao centro de ajuda cristiano com a vida quebrada, a vida destruída, a vida hecha polvo. E estas pessoas manifestam a fé, abrem o coração, creem em la palavra de Deus e elas cambiam de vida, elas se curam, elas se liberam, elas conquistam grandes milagros. Porque a condição para que Deus pueda obrar é a fé. Pero aquele cego não tinha fé. E Jesus teve que despertar a fé daquele cego. Haciendo o quê? Esculpiu em terra, hizo lodo com a saliva e untou com o lodo os olhos del cego. E lhe dijo: "Ve a lavar-te en el estanque de Siloé." É dizer, Jesus hizo todo um processo para despertar a fé daquele cego. Ele tinha que crer, ele tinha que obedecer a palavra de Jesus. E quando Jesus esculpiu em terra, hizo lodo, puso em seus olhos e mandou que ele se lavara, o cego foi ao estanque de Siloé. Ele obedeceu a palavra de Jesus. E fé é obediência. Porque quando a pessoa obedece, ela está manifestando uma fé. Ele foi. O estanque de Siloé, incluso, é um lugar de difícil acesso. É uma barrada, é muito complicado, hasta para aqueles que vêm, não? Pero aquele homem não veia nada. Ele foi apoiando-se por las paredes, foi com dificuldade, pero esta atitude deste cego de obedecer, de ser conforme Jesus lhe ordenou,
isso que o milagro sucedera em sua vida. E quando lavou seus olhos foram abertos. O milagro sucedeu naquela vida. E é como está escrito que desde o princípio não se ha oído dizer que alguno abrisse os olhos a uno que nasceu cego. Sim, porque a pessoa que nasceu cega, não? Ela não tem os nervios ópticos desarrollados. Não, ela tem uma deficiência muito grande, é algo muito complicado. Pero Jesus chamou a la existência lo que não existia, sendo este grande milagro naquela vida. Pero, Alberto, me gostaria de destacar aqui algo muito importante. Este cego recebeu este milagro, ele foi completamente curado, de tal maneira que muitos o reconheceram e começaram a comentar acerca do milagro que havia sucedido, pero os fariseus, os religiosos daquela época, sabe, aquelas pessoas incrédulas, religiosos incrédulos, sabe? Aquelas pessoas intolerantes, que não aceitavam a Jesus, que não creiam em Jesus. Eles se indignaram porque Jesus hizo o milagro e curou aquele homem. E hasta chamaram ao cego para perguntar-lhe, não, como havia recebido a vista. E o homem explicou claramente o que sucedeu. Aquele homem chamado Jesus puso lodo sobre meus olhos e mandou que me lavara. Eu fui, me lavei e eu fui curado. Pero aqueles homens, eles começaram a criticar, eles começaram a falar mal, porque Jesus havia curado aquele cego em um dia de repouso, e disseram, este homem é pecador, como pode haver aberto a vista a um que era cego? E começaram a criticar. E nós outros vemos que esta mesma história se repite hoje. Quantas pessoas há neste mundo que não reconhecem os milagros de Jesus, não reconhecem as obras de Deus, não aceitam a fé. São pessoas intolerantes com a fé cristiana. Não ajudam a nadie. Ao contrário, só intentam quitar a fé das pessoas para que as pessoas não se acerquem a Deus, não conozcam a Deus e não cambiem de vida. Infelizmente eso ocurre, obispo. Hay gente que no se va a alegrar, no se va a alegrar en el cambio de vida, no va a mostrar alegría, gozo en ver a uno que se levanta, que se supera, que tiene una vida con Dios, una vida nueva, y van a ser críticos, van a ser sumamente críticos, despectivos, inclusive hirientes en sus comentarios. Y eso a veces pues afecta a mucha gente que dice, es que no entiendo, es que tendrían que estar felices, tendrían que estar contentos por lo que me ha ocurrido, pero parece que es todo lo contrario. Y nosotros observamos que esta situación ya ocurría en los tiempos de Jesús, que es la intolerancia. E infelizmente, obispo, esto suele ocurrir también en ambientes religiosos, en lugares donde tendría que haber gozo, alegría por la transformación de vida, pero aferrados a la religión, pues se expresan con intolerancia. Es como, ya hemos dicho, ¿no? Gente que ni cree, ni quiere que los demás crean, que son como el perro del hortelano, que ni come ni deja de comer. Y también la intolerancia pues va a aparecer en determinados círculos donde, bueno, por incredulidad, por ateísmo, por prejuicios sociales, pues no van a querer ver
la obra de restauración y de transformación que está habiendo, y van pues a comenzar una especie de cruzada para perseguir a aquella persona que está teniendo experiencias muy bonitas, restauradoras con el Señor Jesús. Ante todo esto, obispo, nuestros amigos lo que no pueden hacer es desfallecer. Son cosas que ocurren infelizmente y bueno, aquí nosotros en el Evangelio tenemos un ejemplo muy claro. Aqui, incluso, a Bíblia diz que estes fariseus, estes religiosos, não, aqueles que vestiam na capa religiosa, não, porque eram creyentes de aparência, pero não creiam en el coração. Eles volveram a chamar ao cego, não? E lhe disseram: dá glória a Deus. Nós outros sabemos que esse homem é pecador. E o cego les dijo: se és pecador, não lo sé. Uma coisa sé, que havendo eu sido cego, agora veo. La verdade, Alberto, é que o pior cego é aquele que não quer ver. Há muita gente que está tão cegada por sua tradição religiosa, tão cegada por suas costumbres, por suas crenças ou por sua incredulidade, que ela não é capaz de ver as obras que Deus está realizando em los dias de hoje. Por quê? O tempo de los milagros não acabou. Porque Deus não cambiou. É importante que as pessoas compreendam isso. Deus não cambia. Deus é imutável. É o mesmo em poder, em glória, em majestade. É o mesmo de ayer, hoje e para sempre. As mesmas obras que isso em el passado, Ele siga sendo hoje e lo hará para sempre. Deus não cambia. Deus não passa. Deus não cambia suas atitudes com o passar do tempo. Ele não se envelhece. Não. Suas promessas seguem sendo fieles e se cumprem quando a pessoa crê. E é importante que os amigos oyentes, aqueles que estão passando por alguma situação difícil em la vida, algum problema, que procurem proteger sua fé, guardar sua fé, e não deixar-se influenciar por palavras de dúvidas, por palavras negativas de pessoas incrédulas, pessoas que hasta aparentemente são amigas, não? Que vêm e traem palavras que generam dúvidas no coração. Não. Nós outros temos que guardar o coração, nós outros temos que procurar enfocar-nos em la palavra de Deus, porque não podemos depender da opinião de terceiros, não podemos depender da opinião de nadie, temos que depender unicamente da palavra de Deus, porque se vivimos por fé, se obedecemos a palavra, se creemos em esta palavra, se a ponemos por obra, vamos a conquistar lo impossível, porque para Deus não há nada que seja impossível. Ahí está el secreto, y el secreto está en guardar nuestra fe, blindarla frente a este tipo de injerencias, agresiones que procuran desmoralizar a uno, literalmente, amigos. Lo que quiere el mal es que uno se desmoralice, se avergüence de la fe, deje de creer, que alimente un conflicto interno, emocional, tire la toalla, y por lo tanto, cuando esto sucede, pues bueno, ese cambio de vida, esos milagros, esas bendiciones de Dios, la propia salvación queda abortada. Pero cuando nosotros nos blindamos ante estos ataques y lo hacemos estando seguros, completamente convictos de la fe que hemos abrazado, de la relación que mantenemos con Dios y continuamos cultivando esa fe. Hacemos como el ciego inclusive le hacían preguntas y él decía: mira, yo lo que sé es que ese hombre me ha abierto la vista, los ojos, me ha devuelto la visión, yo no sé de más, yo estoy conociéndole.
y estoy seguro de lo que ha sido hecho en mí. Es eso lo que tú tienes que cultivar, tu relación personal con Dios. Y como se suele decir, a palabras necias, oídos sordos. Blinda tu fe, abraza la fe y entrégate a Jesús para que tu vida sea transformada, porque pronto tú vas a ver también, como este hombre, vas a ver el poder de Dios en tu vida, en tu casa, en la familia, en la salud, en la economía. La obra de Dios es grande y maravillosa. Há muita gente, Alberto, muita gente que nos escuta neste momento, que sofre, quizás desde seu nascimento, como este cego. Ele já nasceu cego. Há muita gente que vive em la cegueira espiritual durante toda a vida. Há muita gente que se encontra sofrendo com enfermidades, com problemas familiares, toda classe de problemas espirituais, tormentos espirituais, depressão. Pero todo isso pode ser resuelto através da fé. E no momento em que esta persona ela tenha ouídos para ouvir a voz de Deus. E no momento em que este amigo oyente manifesta a fé em la palavra de Deus. Porque o que estamos falando aqui não é ter fé em uma religião, em el centro de ajuda cristiano, não é ter fé em el obispo, em el pastor, em el hombre, não é ter fé em la palavra de Deus, porque a palavra de Deus tem poder. Deus ha criado todas as coisas com o poder de sua palavra. Ele disse: haja luz, e a luz vino à existência. E Jesus ha dado luz àquele cego também. Jesus deu vida àquele cego. Cambiou por completo a vida daquele cego. Como ele quer cambiar sua vida. Ele quer abrir seus olhos. Ele quer que você veja o que você nunca ha visto em sua vida. Amiga minha, amigo meu, todo depende apenas da fé. Deus é tão glorioso, tão maravilhoso, justo, fiel, que Ele não exige nada que não podamos dar-lhe. Ele não exige perfeição. Não. Ele não está preocupado se você merece ou não merece, não está mirando para seus pecados, para seus erros. Não. Deus não exige perfeição. Deus não está mirando para a raça de uno, o lugar de nascimento, o color de la pele. Não. Ele é nível cultural, social, econômico. Se a pessoa tem recursos econômicos ou não, não. Porque a condição para que Deus pueda manifestar-se é a fé. E se você crê, você verá a glória de Deus manifestar-se também em sua vida. Estas foram as palavras que Jesus disse para Marta, quando foi para ressuscitar a Lázaro. E Marta lhe havia dito que Lázaro já estava de 4 dias, já olhia mal, e Jesus lhe disse: Marta, não te dito que se crês, verás a glória de Deus? É assim. Você que me escuta neste momento, qualquer que seja seu problema, sua situação, se você crê, você verá a glória de Deus, o poder de Deus manifestar-se em sua vida, e toda sua vida cambiará em todos os aspectos. Todo depende apenas de você, de sua atitude de fé hacia Deus. É isso o que hará possível o impossível em sua vida. E se você quer nossa ajuda em oração, este domingo estaremos aqui com vocês. Domingo, 10 da manhã, orando por sua família, orando por sua sanidade, por sua liberação, orando para que você tenha um encontro com Deus, para que você receba o milagro que
tanto usted busca, que tanto usted necessita, quizás este milagro que usted está buscando desde há anos, desde sua infância, usted lo encontrará por la fé. Este domingo, 10 de la manhã, Passeio de Santa Maria de la Cabeça, número 12. Venga com fé, com toda a certeza de seu coração, porque o Espírito Santo obrará em sua vida. Dê um passo de fé. Este domingo, a las 10 de la manhã. E se este mensagem lhe ha ajudado, ha despertado sua fé, ha aberto sua compreensão acerca da palavra de Deus, comparta com seus amigos e familiares para que eles também possam actuar na fé e cambiar de vida. Amanhã regressaremos com todos ustedes. Hasta amanhã.